Lenha, panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Quinta-feiras, e como vem fluindo de uma forma positiva, né, eu decidi que seria bacana abrir para a comunidade, para que quem tiver interesse, né, na oralidade, em falar de capoeira, e achei interessante que todo mundo participasse, até porque eu acredito muito que conhecimento não se nega para ninguém, né? Como o mestre Kaká sempre fala, um bom mestre guarda segredos, mas não nega explicações. As pessoas que fizeram várias perguntas aqui no privado, então a gente está fazendo tipo uma ordem assim, a lista, né? Para poder que todo mundo possa ter o seu espaço para perguntar. O Dadinho quer fazer uma pergunta. O mestre Marco Antônio, por parte, responder um pouco essa pergunta. Boa noite a todos, me chamo Dadinho. Então, era só uma observação em relação a... de onde, Dadinho? Eu estou em Bordeaux, na França. Você é aluno de quem? Está com quem? Então, eu venho treinando com o Grupo Arte Negra há mais de 18 anos, né? E venho estudando a capoeira Angola há uns 4 anos, mais ou menos. E a observação que eu queria fazer é mais assim, em relação à liberdade, que é o tema, né? E a anarquia, que foi uma palavra muito... estava na minha cabeça, que o mestre Marco Antônio utilizou. Eu já vinha pensando nisso desde o início. Porque o que eu vejo, assim, dentro da liberdade, a gente observa alguns códigos, ou seja, para observar a liberdade, a gente precisa de alguns códigos que a gente, às vezes, acha nas artes marciais asiáticas que foram citadas, como Kung Fu, Karatê, Judô, e também algumas organizações de capoeira. Então, minha pergunta era, os senhores têm conhecimento dentro da capoeira Angola, da capoeira dos antigos, de códigos de éticas? A grande contribuição que o mestre Pastinha deu para a capoeira foi exatamente estabelecer esses códigos de ética, né? Aliás, de verbalizar esses códigos de ética. Porque exatamente quando você sai da capoeira das Maltas, que era uma capoeira de sobrevivência, de busca de espaço social, uma capoeira dos valentes, como dizia o mestre Noronha, não era coisa de gente que pegava porco à unha, né? E você passa para a roda de capoeira estabelecendo um rito aonde é permitido, veja bem, onde é permitido um cara forte, jogar com um cara pequeno, e o pequeno marcar ponto em cima do grande sem machucá-lo e sem se machucar, e o grande marcar em cima do pequeno, do fraco, o forte em cima do fraco, o velho com o novo, né? A mulher com o homem. Então, você vê, é um ambiente onde você se estabelece uma ética, a ética da cortesia, a ética do respeito, né? Agora, aquilo também atende uma ética da necessidade do corpo. Aí que começa um pouco a dualidade da capoeira, né? Ao mesmo tempo que ela é cortês, como diz o mestre Pastinha, a capoeira cortês e tudo é um hábito vagabundo que nós trazemos, né, dentro de nós. Essa coisa pode virar, ela pode ser violenta. O que vai fazer com que o pé que passa a um palmo do teu nariz e esse pé não vai bater na sua orelha é uma ética, é uma educação. São valores de respeito aos outros, ao coletivo. Aí que vem o tribalismo, aquela roda. Por que que é perigoso? Não é aconselhável um aluno que está começando a capoeira, né? Um aluno que está começando a capoeira, e numa roda que ele não conhece ninguém, não faz parte daquele grupo. Aí a pessoa entra lá, certo? Não conhece os códigos daquela pequena comunidade de qualquer jeito, né? Ele vai se machucar, né? Então, por exemplo,
Eu vejo tanto a capoeira do mestre Bimba quanto a capoeira Angola, elas são formadoras de cidadania. Muito, você pode pegar os depoimentos das pessoas, as pessoas se tornaram adultas, tiveram uma noção de mundo através de praticar a capoeira, dentro da prática da capoeira. Ali um dos poucos lugares aqui no Brasil ainda, que é onde você vê bom dia, boa tarde, com licença, chegar, a bênção, cumprimentar o mais novo, cumprimentar o mais velho. E essa questão é de uma hierarquia natural que é para manter o equilíbrio, né? É dentro da cultura popular. Porque hoje em dia a sociedade de consumo fez muitos desses valores ficarem diluídos. Aí você vê, guardando a relatividade do caso, o professor, a agressão a professores na sala de aula é enorme, né? A agressão de filhos batendo nos pais. Claro que isso tem toda uma relatividade aí, mas eu estou te citando um exemplo, né? A voz do mais velho não ser escutada. Eu sempre falo para os meus discípulos aí, eu digo, olha, não é que o mais velho saiba do que tudo, não, que a gente já teve mais tempo de errar. Entendeu? A gente não pode saber o certo, mas sabe de errado. Eu dizia para o Capacete, ele pode ter testemunha, quando eles não tinham se formado ainda de capoeira. Você vai na roda de quer ir numa roda de capoeira, vá com um aluno formado, mais velho com você, lhe acompanhando. No dia que você for formado, você vai sozinho, entendeu? Então, eu acho que a capoeira, ela, para não me estender muito, ela tem código de ética e de valores, entendeu? De educação mesmo. Isso aí, desculpa, mestre, interromper, mas isso aí eu também acho. Agora, no jogo, acredito em tudo isso que o senhor falou. Agora, minha questão, talvez ela foi mal direcionada. Na verdade, para um exemplo, a internet, por exemplo, a gente falou das aulas online, ou o mestre Marco Antônio falou, por exemplo, de um professor que vai, né, fica falando no ouvido, ou até eu vi uma loja de berimbau online, com os berimbais no mesmo formato, a mesma cor, que um amigo meu que levou anos para fazer esse berimbau, que herdou do mestre dele, que tem um artesanato todo que ele vem respeitando, e eu vi a mesma coisa na internet, assim, né? Então, era direcionado justamente mais para essa atualidade da capoeira. E veja bem, eu dei aula, até hoje ainda dou aula, num bairro já vai fazer quase 30 anos, um bairro periférico, grande, Manaus, um bairro popular, são divididos em 3 etapas. Ali eu tive vários alunos, né? Muitos alunos mesmo. O Capacete treinou lá, o Fofinho também. Muitos deles, nós não conseguimos, por exemplo, então, esse bairro, a juventude era muito caracterizada por formação de galera urbana, né? E pelo tráfico de drogas. Eu tive aluno meu... Mestre, galera seria as gangues, né, mestre? Gangues de rua, né? Formavam muito as gangues e eu tive alunos, que eu não vou citar o nome, porque até morreu, coitado. Sumiu, né? E que começaram capoeira lá com a gente e todos se tornaram chefe do tráfico lá na área, entendeu? E muitos outros, nós que era sabidamente já com 2 mortes nas costas, né? Ao entrar para a capoeira, essas pessoas passaram por um processo todo de ressocialização, né? E o contato que nós tínhamos com essas pessoas eram 2 horas diárias de treino, né? De treino ali. Então, onde que eu quero chegar? A capoeira, ela é uma porta educacional. Agora, a gente não pode achar que só dentro da capoeira a pessoa não vai sofrer influência do resto do mundo, né? Então, ali a gente, como mestre, a gente tenta fazer o melhor possível, usar os próprios valores da capoeira. Uma coisa é você
ter a capoeira apenas como uma ferramenta para você ganhar um dinheiro, e a outra coisa, você tê-la também como uma profissão, mas com a finalidade de melhorar aquelas pessoas, sejam adultas ou não, com a filosofia da capoeira, né? Então, é isso. Para mim, no caso desse daí, da pessoa piratear uma obra do outro, não é a coisa da capoeira em si. Isso daí já é a coisa do mercado, do dia a dia. Porque os valores aí que vem da ancestralidade, do respeito, da lealdade, do companheirismo, né? Dos iguais com os iguais. Malcolm X dizia muito isso. Dos iguais com os iguais, dessemelhantes com dessemelhantes. Entendeu? Se você cria... A própria malandragem tem isso, né? Que é uma das fontes de sabedoria da capoeira. O malandro não vai sujar na área dele, né? Ele não suja com os iguais. Onde um dos códigos mais severos de honra e ética que existe é dentro das cadeias. Ali não tem muito... Você pisou na bola, paga caro, entendeu? Então, eu vejo muito essa herança da capoeira, da lealdade, do respeito, sabe? Não sei, isso para mim aí é pilantragem desse rapaz que faz um negócio desse. Não é um bom capoeirista, não. E dizer que, para mim, falar de capoeira é sempre um momento de muita emoção, né? Como diz o mestre Cacá, se misturam em nós muitas questões, e um traço que para mim fica muito característico em todas as falas e que é um critério para mim entender a capoeira é o critério tempo. O tempo é algo muito, muito importante para a capoeira. E para mim eu posso entendê-lo de duas maneiras, até parafraseando você, mestre Cacá. De uma maneira subjetiva e de uma maneira objetiva. De uma maneira objetiva, a gente poderia pensar no tempo, esse tempo cronológico, que vem de cronos, né? Que corta, que segmenta, que divide. E a gente pode pensar em cronos, ou em tempo, numa perspectiva mais mitológica, e a gente pode utilizar a figura do orixá tempo, que é aquele que guarda, mantém, dá continuidade. Então, esses tempos em nós se organizam nessa vida que a gente tem dentro de um sistema capitalista, de um mundo que se aparta, mas a capoeira tenta trabalhar com esses dois tempos dentro da gente. E, para mim, a liberdade ela se constrói na luta desses dois tempos, que é uma luta também que existe na roda de fora. Na roda de dentro e na roda de fora vai existir esse diálogo desses dois tempos. E, para mim, o tempo que o mestre Cacá chamou a atenção da subjetividade do estudo que ele faz da capoeira baiana, é esse tempo que a capoeira tem para trazer para todos, independente do país, do grupo, independente do lugar que você esteja ou do que você busca na capoeira. Esse tempo vai ajudar você a entender-se e a entender-se no mundo. Então, acho que esse tempo precisa ser recuperado. Um exemplo bem claro para mim é hoje, o que estamos vivendo nesse confinamento, no mundo todo. Tantas pessoas sofrendo porque agora tem tempo. Agora tem um tempo. E o que fazer com esse tempo? Essa perspectiva tem me deixado pensar sobre isso e ver como nós, na capoeira, somos privilegiados porque a gente tem um tempo que a gente se faz, que é o tempo da capoeira. E aí, quando vem essa questão da liberdade do aluno estar ou não estar no grupo, visitar outros grupos, me vem à tona exatamente essa ideia do tempo na capoeira, de ser na capoeira, de permanecer, de se corporificar na capoeira. Então, quanto mais a gente se mantém na capoeira, e a gente não pode se manter numa capoeira abstrata, distante, mas é na capoeira da gente, aquela que está próxima, aquela que a gente recebe pela oralidade, pela saliva, né? Como a gente fala na pedagogia Nagô.
Então, eu sinto que essa necessidade é preciso ser desenvolvida nas pessoas. A gente precisa dar tempo para aprender a capoeira. A gente precisa dar tempo para ser na capoeira, para ser capoeira. Então, acho que esse critério tempo, para mim, é muito caro e está muito ligado à ideia da liberdade, né? Porque não me tolhe em nenhum momento, toda sexta-feira, ter que estar na roda. Para mim é um grande prazer. Eu me sinto pertencente ao mundo e feliz de estar nesse mundo. É isso que eu queria dizer. Um beijo para todos. Gostaria de aproveitar a sua presença, né, para comentar com todo mundo, para quem não lhe conhece, para saber que a mestra Bel, além de mestra de capoeira, mas ela também representa um movimento muito importante, né, das mulheres na capoeira, em prol da militância, dessa conscientização da mulher na capoeira, né? E o movimento se chama, se eu não me engano, Mulheres da Pá Virada, né, mestre? Não é isso? Cor de Rosa Choque é o nome do projeto. Okay. E todo ano a gente realiza um encontro de capoeira que a mulher entrou na roda, há 11 anos. E temos também um bloco que a gente faz aqui no Carnaval, que é o bloco Mulheres da Pá Virada. Em homenagem a como se chamava as mulheres antigamente. Colocar um comentário que gostaria de saber o ponto de vista de vocês. A respeito, na atualidade, sabemos que, ainda mais com essa situação que aconteceu agora, já é uma coisa que vem acontecendo sempre, mas com essa situação cada vez mais, né? Que é essa coisa desenfreada, onde qualquer um se sente na autoridade de começar um trabalho, e a questão também onde a internet vai influenciando as pessoas a não se aprisionarem, né? A não se sentir responsável com esse conceito de ancestralidade. E elas começam um trabalho por si próprias, e sabemos que aqui na Europa existem trabalhos onde agrega muitos estrangeiros, né? Quando eu falo estrangeiros, jamais discriminando ninguém, simplesmente especificando que são pessoas que não são brasileiras, onde dizem que não precisam de mestres brasileiros, preferem se organizar entre elas. Eu entendo que por muitas razões, negativas também por parte de muitos mestres brasileiros, mas eu gostaria de saber o que vocês acham sobre essa coisa que vem acontecendo do cara não precisar, ele achar que não precisa do respaldo de um mestre na formação dele, no processo de formação dele na capoeira. Outro dia eu estava pensando nisso, porque fizeram mais ou menos essa pergunta para mim, e eu comecei a pensar no advento da internet, ou seja da produção de conteúdo. Vocês sabem que eu comecei com esse projeto do Museu da Capoeira, e de repente mergulhei num universo que eu não fazia ideia, nem sequer passava pela minha cabeça que o universo da internet fosse tão grande e que pudesse influenciar tanto uma nova geração, porque a minha geração ela viu nascer a internet, né? Ou seja, a geração da agora ela nasce com a internet, isso já está. Então é muito engraçado, porque para mim foi um choque perceber que hoje em dia as pessoas podem ser construtoras de opiniões através da internet. Ganha-se políticas na internet, né? Tem pessoas sendo eleitas presidente da República através da internet. Então, quer dizer, isso demonstra que esse veículo é um veículo que ele não vai mais regredir, pelo contrário, ele só vai cada vez mais aumentar. Ou seja, eu lembro das minhas discussões com a minha geração, com os mestres da minha idade, mestres novos, né? Que é justamente dizer assim, galera, a gente tem que tentar aprender esse negócio de computador, de YouTube, que nada, meu irmão, quem quiser que venha aprender aqui. Ou seja, isso é uma estratégia, não é? É uma estratégia, ou seja, eu posso criar uma estratégia de ir para dentro da caverna e quem quiser aprender aquela capoeira misteriosa vai lá encontrar o homem da caverna, pronto. Enquanto que outros tiveram que tentar se adaptar, né, velho? Tentar se adaptar à modernidade. Depois também tem aqueles que não conseguem se adaptar à modernidade, que não conseguem realmente acompanhar o processo.
Hoje em dia, os alunos dizem, mestre, tem que estar no Instagram, tem que estar no TokTok, tem que estar no Facebook, tem que estar no YouTube, tem que ter no WhatsApp. Peraí, aí não tem vida, né? Então, quer dizer, e a capoeira não é isso. A capoeira não é isso. A gente sabe que a capoeira não é isso, né? A capoeira, ela é relacional, a gente tá junto, como a mestra Abel falou, toda sexta-feira o prazer de ir para uma roda de capoeira, encontrar, tocar berimbau, cantar, olhar no olho no outro. Agora, com essa quarentena, quem aqui não tem saudade de abraçar, né? De cumprimentar, de ver, de sentir o cheiro do outro, né? Todos nós estamos passando por essa crise. Então, porém, é inegável que esse vazio, esse vácuo relacional, ou seja, de proximidade de pessoal, né? Físico, que a internet dá, ele está ganhando uma proporção muito grande. A gente aqui está se vendo, está se ouvindo. Falta só o olfato e o tato, né? Acho que é isso que falta. O olfato e o tato. Mas os outros dois estímulos estão aqui. Não, tem gente que pode se alimentar apenas disso e achar que para ela tá bom. Treinar a capoeira sozinho, fazer o movimento, tocar o instrumento, aprender tudo pela internet. E chega, tá bom demais. E eu estou notando isso porque que o meu projeto, eu tenho umas capoeiras, conversando capoeira toda quarta-feira, que tem cara que às vezes quer que eu seja mestre de mesmo. Não é isso. A ideia não é essa, não. Então, isso só demonstra que realmente o mestre de amanhã não é a minha geração. Mas eu estou dizendo, o cara que está começando capoeira hoje, que daqui a 20 anos, sei lá, 30 será um novo mestre de capoeira. Esse mestre ele vai ter que saber lidar muito mais com a diversidade do pensamento do que eu, né? Do que a minha geração. Porque ele vai estar no embate em que a mensagem e os pensamentos eles estão livres na internet. Todo mundo cria conteúdo, todo mundo cria ideias, todo mundo cria filosofia dentro da capoeira. Então, quer dizer, é muito forte isso. Isso é um movimento muito forte. Então, eu compreendo que muitos sintam essa atração e por não ter a responsabilidade física, não é? Porque uma coisa é como eu falei, que o pessoal ia visitar a roda de capoeira do meu grupo, né? Eu botava a roda na sexta, o cara ia visitar para testar o professor. Mas virtualmente não tem mais isso. Não existe mais uma cobrança, às vezes, dentro da roda de capoeira, dentro do métier da capoeira. Então, é evidente que as pessoas se sintam mais à vontade para fazer da forma que quiser fazer. E aí é a liberdade. Por isso que é importante os trabalhos de historiografia, de filosofia, de estudo da capoeira e a oralidade dos antigos, para nos dar e continuar, mesmo no mundo virtual, nos dando determinados tipos de linhas, de diretrizes, porque a gente é no virtual o que é no real, né? Então, se eu minto na internet, quando eu desligo o computador, eu não deixo de ser mentiroso. Eu continuo sendo mentiroso, né? Então, eu acho que é isso que esse pessoal que está criando esses produtos na internet tem que pensar. Agora, nesse momento, todo mundo está criando conteúdo, mas também para poder seus alunos terem aulas, como você está fazendo esse movimento aqui, quer dizer, isso aqui é valoroso. Mas a gente já vê a venda do produto, a gente já vê a coisa do curso pela internet, a formação pela internet, alguns com fundamentos, outros nem tanto. Então, essa é a minha opinião. No começo da minha fala, eu coloquei que o mercado, hoje em dia, é o modelador da capoeira, né? Hoje, a capoeira vai entre a distância lá do núcleo, vamos dizer, inicial da capoeira baiana, até hoje, até a revolução técnico-científica das comunicações, existe um gradiente, né, muito grande. E aí, é inegável dizer o papel da internet, né, na vida humana. O Maurício Sodré diz que nós já somos os homens cibernéticos, né? Porque se você não tiver com o celular, já faz parte, né, do corpo da pessoa lá, né? Então, é inegável esse papel. Agora,
eu vejo muito também assim do que o mercado estabelece, né? O mercado, hoje em dia, o mercado ele vende muita felicidade, a indústria da felicidade. Você tem uma necessidade muito grande de ser feliz o tempo todo. Nós nos distanciamos da morte cada vez mais, e parece que o corona veio para mostrar que a gente não está tão distante dela. Foi preciso a natureza se manifestar para mostrar que nós temos uma finitude, que ela é bem... O equilíbrio entre a vida e a morte é uma coisinha bem... A fronteira é uma coisa bem tênue, né? Lembro quando eu era pequeno, quando morria, as pessoas eram veladas em casa, no velório tinha uma batida, o pessoal jogava dominó para passar a noite toda, ficava jogando, se conversava. Não era uma coisa assim tão trágica, né? Tinha as carpideiras lá para a banda do Nordeste, principalmente, né? As carpideiras, aquelas que eram contratadas para ficar chorando, as excelências, os cantos de excelência. E hoje em dia a pessoa entra no hospital, falece, já vem tinha um negócio de lavar o morto também, né? Aí vem o cara da funerária, já leva para a sala e tem que enterrar antes das 5 horas, porque o cemitério fecha e todo mundo vai ali rapidinho, já sai para fazer outra coisa. Ou seja, tem algumas pessoas, principalmente de classe social mais elevada, quando você fala em morte, menino, para com essa conversa, essa coisa toda, né? Então, nós vivemos essa indústria da felicidade. Nós vivemos nisso. E você vai ter um gradiente dentro daquilo que a gente pode chamar de, vamos dizer, grade curricular da capoeira, na falta de um termo melhor. Tem o aluno que está ali de curiosidade, que é a grande maioria, buscando algo, se encanta pela capoeira, tem aquela curiosidade, chega lá e olha, geralmente isso é a grande maioria que vem, que chega, olha a capoeira, fica um tempo e vai embora. Tem outros que metem a colher mais um pouquinho mais fundo dentro do prato, né? Vai lá um pouquinho mais fundo, chegam a se formar dentro da capoeira. E tem outros que se tornam capoeiristas. E o que vai manter a capoeira viva são esses capoeiristas, né? Eles que vão ser os encarregados de manter vamos dizer, esse núcleo essencial da capoeira ou não, né? Essa coisa vai mudando. E dentro dessa tentativa com interface com o mercado, com a indústria da felicidade, você vai tendo várias experimentações. E aí vem o tempo que a Belzinha estava falando, né? O tempo que vai selecionar quais dessas experimentações que vão ficar, como foi o caso da experimentação de Bimba, a experimentação de Mestre Pastinha, né? Que a própria linha do Mestre Pastinha, que a gente chama de linha pastiniana, você nota que cada aluno, cada discípulo dele foi dando os seus rumos, né? Hoje o próprio mestre João Grande fala, não, eu ampliei o que o mestre Pastinha fez, só fiz ampliar, né? Então, são experimentações que vão acontecendo. As que forem mais verdadeiras, ou seja, o que é que eu quero dizer como verdade? Eu quero dizer que, dentro desse mundo que a felicidade, a busca da felicidade é uma constante, a capoeira traz uma herança dos povos ágrafos, dos povos ancestrais, aonde as pessoas se reuniam em volta do fogo
para conversar sobre o seu dia, contar o seu dia, e que não tinha escrita. E o corpo era o portador da cultura, né? Toda a minha cultura não está na internet, está dentro do meu corpo. O meu corpo, tanto que quando diziam morreu um velho, fecha uma biblioteca, né? De experiências. E eu acredito que esse vazio que a solidão urbana, a solidão da urbe, quanto maior a cidade, mais as pessoas têm crises de pânico, crises de solidão, né? Quanto maior o aglomerado urbano, aí que vem a pós-modernidade da capoeira, a pós-globalização, vamos dizer, o eterno eco da capoeira dentro do tempo, é que ela preenche esses vazios, né? Ela vai preencher esses vazios. É uma coisa que é muito difícil de traduzir, né? Porque nós temos várias válvulas de escape. Nós temos nossa profissão, temos a internet, temos a indústria do entretenimento, né? Mas muitas dessas coisas nos deixam vazios, né? E essa capoeira é tão boa porque também eu senti uma emoção quando o Marcos Antônio estava falando, a Belzinha falou também, se emocionou. Eu, quando falo, me emociono disso. É uma coisa que só quem é capoeirista, quem bebeu dessa água, pode explicar. Porque ela agrega todo mundo. Rico, pobre, europeu, sul-americano, superdesenvolvido, subdesenvolvido. Está todo mundo nessa tribo, nessa vibe, né? Aí, entendeu? Então, eu vejo... É isso. Eu acredito que o tempo que vai separar qual é a melhor experimentação dessa loucura. E isso não dá para você organizar. Pode formar federação, confederação, o escambau, mas ela é assim. Cada geração vai fazendo suas experimentações. Novamente, agradecer, né, primeiramente, o meu mestre Cacá Bonates, para quem não conhecia, né, agradecer profundamente, mestre Cacá, pelo convite, pela disponibilidade, porque apesar da quarentena, apesar de algumas pessoas terem mais tempo, como a mestra Abel falou, não sabe o que fazer com o tempo, o mestre Cacá, infelizmente, precisa de mais tempo para algumas coisas, né? Ok. Eu comecei a capoeira, tinha um tio meu que praticava capoeira, mas não era capoeira baiana, era capoeira mesmo da luta, da briga mesmo, né? Que era uma capoeira, inclusive, mais popular nessa época do que a capoeira baiana. Era capoeira que era a briga de rua do brasileiro. E então meu pai sempre dizia assim, o Cacá, quando crescer, vai ser capoeirista. Meu pai sempre me quis capoeirista por causa desse meu tio. E eu andando pela rua da cidade, aqui em Manaus, na época, 68, enquanto vi um livro na livraria chamado Capoeira Semestre, Lamartine Pereira da Costa. E esse foi o meu primeiro contato, assim, tentar sistematizar um treinamento de capoeira, foi através daquele livro. Aquele livro me mostrou, até os 12, entre os 10 e os 12 anos, eu fiquei com aquele, tentando entender aquele livro, né? Mas foi quando eu comecei a treinar com o mestre mesmo, com o Gilivaldo Espírito Santo, com o Gato, com os 12 anos de idade, que a capoeira foi abrindo os portões para mim, entendeu? Então, seja qualquer estilo que você vá praticar de capoeira, eu acho que você tem que ter um guia na sua frente, entendeu? Vai ter que ter um guia pela mão, sabe? Senão vai ficar, você que quando queima a etapa é a pior coisa que tem, porque ela vai te fazer falta lá na frente, sabe?
Vai fazer falta lá na frente. Então, é isso. Procure o mestre. Escolha bem o mestre. Menino, para poder responder essa pergunta, menino que foi teu mestre, né? Como diz ela, a pessoa, o cara não saber ser capoeirista, aí o cara perguntar quem foi teu mestre. É meio complicado. Pelo menos vai ter que ter referência, né? E, olha, muito obrigado pela paciência, pela generosidade. A gente, quando começa a falar sobre capoeira, assim, dá uma emoção, né? A experiência do mestre Kaká, ele como mestre mais velho do que eu, e o conhecimento que ele tem, a bagagem que ele tem, né, é bem maior que a minha. Isso a gente não fala, não é para ser falsa modéstia, não. É porque a gente aprende isso com os mais velhos mesmo. A gente aprende por bem ou por mal, não tem jeito. A gente vai aprender, entendeu? E essa humildade que a gente vai ganhando faz a gente também aprender mais, né? Então, eu acho que o aprendizado da capoeira maior é esse aí. Eu lembro uma vez que eu fui, isso para falar da capoeira sem mestre, né? Eu era contramestre, nós pegamos um carro, alugamos uma carrinho, uma van, e fomos para a Espanha, para Málaga, o mestre Chocolate lá. Mas eu era o contramestre com um carro cheio de mestres daqui de Portugal. E tudo bom, tudo legal, tá? Chegou no evento, começaram a chamar o mestre não sei quem, e eu estava sentado no meio deles. Então chamaram todos os mestres e eu fiquei lá. Eles não chamaram o contramestre, né? Só convidou os mestres. Então as pessoas, o público ficou olhando para mim ali, e aquele é quem, né? Quem é aquele pobre coitado? E eu sabia que aquilo ali era uma lição. Era uma lição e eles queriam testar, digamos assim, qual seria a minha reação dentro disso aí. Então, essas pequenas situações dentro da capoeira não é uma questão de se querer ser mal com a gente. Foi uma brincadeira que eles fizeram, mas ao mesmo tempo foi também um teste, né? Ou seja, eles queriam entender em que ponto eu estava do entendimento de estar ao lado deles, né? Então, a gente está sempre dentro da capoeira tentando conquistar essa possibilidade do aprendizado e de uma representatividade dentro da capoeira, que é o ser mestre, e isso é uma coisa que se faz na prática, no dia a dia, na comunidade e na construção social, a construção do movimento, o jogo, a roda, o toque. Hoje em dia é tanta exigência, antigamente não tinha, né, tinha um tocador, tinha um cantador. Hoje em dia o capoeirista ele quase que tem que fazer tudo, né? E parece que tem que ser o super-homem, mas não é bem isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é que a capoeira sem mestre, ela vai acabar por retirar essa importância de você ter uma referência para o teu crescimento, né? Não quer dizer que você não possa ter muitas outras, né? Que isso é bom também. Mas as minhas referências foram dadas, por exemplo, com as referências com quem eu andei, né? Dr. Decane, Fred Abreu, o mestre Mulatinho, e assim, e muitos outros, né? Os mestres com quem eu treinei, até porque eu não tive um mestre só, por exemplo. Eu morei em Recife, morei em São Paulo, morei em Vitória, né? Portanto, tive vários mestres, vários professores em cada cidade que morei, né? Então, eu posso falar um pouco do que é de ser eclético e posso falar um pouco também do como é bom ter um mestre só, mas também, às vezes, como isso pode ser limitativo se esse mestre não for um mestre aberto, né? A também deixar você aprender. Mas aí eu expliquei já o porquê que, às vezes, existe esse medo do jogo, que é um jogo que fora da roda de capoeira que é difícil. Então, a Capoeira Sem Mestre, inclusive, foi baseado nesse livro, né? Lamartine, né, mestre? Do Capoeira... Ele era tenente da Marinha. Exatamente. Baseado, né, nessa fundamentação de que a capoeira também era sem mestre, conseguiu ser sem mestre e aprendeu a ser mestre, mas o mestre Kaká, o exemplo dele é o melhor, que é: eu tentava descodificar o livro, mas a chave do livro foi o mestre. Ou seja, foi alguém que ele achou para começar a mostrar para ele e fazer com que aquelas letras do livro virassem capoeira, né? Porque só as letras do livro não iam ensinar o mestre a capoeira. Então, quando ele encontrou esse mestre foi quem descodificou, foi quem abriu a porta da capoeira. Não foi o livro. O livro talvez tenha sido a placa de
que chamou, né, a atenção. Olha, capoeira, eu quero ver esse livro. Né? Então, eu acho que a força da capoeira é essa, é a força da relação humana. Todo mundo tem seus problemas. Eu aqui, às vezes, o meu contramestre aqui, que é o Gogomelo, a gente às vezes briga, fica sem se falar, daqui a pouco faz as pazes de novo, tá tudo bem e tal. Mas é igual família, é igual irmão. É igual irmão, igual família, faz parte. Tá? Então, tem que saber construir em cima disso aí, para poder a capoeira ficar cada vez mais forte. E é evidente, eu acho que o produto, e até a atenção dos produtos que se vendem de capoeira sem mestre, porque é como disse o mestre Kaká, às vezes é só um produto, tá? Pronto, e por falar em aprendizado, em capoeira, quero convidar também o pessoal a aproveitar, viu, Capacete, com licença, falar aqui do meu peixe, do nosso, né? O Museu da Capoeira. O Museu da Capoeira, se vocês forem no YouTube, vocês vão ter umas playlists. Tem umas playlists chamadas Entrevista com Mestres. Então eu coloquei lá a entrevista, tem a entrevista do mestre Kaká Bonatti lá, tem 3 vídeos espetaculares do mestre. Tem um em que o mestre está falando da capoeira de Manaus, ou seja, do contexto histórico da capoeira de Manaus, quando ele tira o eixo do Recife, Salvador e Rio de Janeiro e leva esse eixo para mais para o interior do Brasil. Então, isso foi muito interessante, essa entrevista que eu fiz com o mestre. Então, como existe a entrevista do mestre Kaká, tem muitas outras. Então, tentem explorar um pouco mais o Museu da Capoeira lá, que tem muita coisa, são mais de 500 vídeos hoje em dia lá. Então, tem material para vocês ali mergulharem agora na quarentena e ficar aí brincando de ver vídeo. Ó, tem um que eu coloquei agora, que é a história da música popular de Angola. Vejam esse documentário, está muito interessante também. Tá certo? Fala da música de resistência. A gente fala muito da África e tal. Estou colocando muita coisa da África também, né? Estudos africanos. Também estou colocando muita coisa sobre berimbau, sobre instrumentos. Então, convidar vocês aí para conhecerem o museu e explorar, né? Não é? Vai ver. Agora tá as entrevistas do mestre Saci, mestre Kaká. Né? Legal. Eu vi quando você anunciando. Coloquei lá agora 6 vídeos de uma entrevista que eu fui na casa dele. E ele falando lá da Academia do Mestre Bimba, tá muito legal a entrevista dele. Antes, gostaria muito de agradecer, fazer os agradecimentos aqui, agradecer a presença de todos que participaram, que estão aqui até agora, com muita paciência, na resistência, né? Lenha, panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.